Amados irmãos, amadas irmãs, vocês que nos acompanham pela Rádio Canoa Grande FM, como também pelo nosso Facebook e pelo nosso canal no YouTube. Nós estamos vivenciando o quarto domingo do tempo pascal. E o quarto domingo do tempo pascal na igreja é comemorado o domingo do Bom Pastor. E no domingo do Bom Pastor, nós somos exortados, convidados a intensificar as nossas orações pelo surgimento de santas e boas vocações. Vocações para o casamento, vocações para a vida consagrada religiosa, como também vocações para a vida sacerdotal, a vida presbiteral. É o Dia Mundial de Oração pelas Vocações e toda a igreja é convidada a rezar pelas vocações, que surjam novas e santas vocações. E neste domingo do Bom Pastor, antes de adentrar na espiritualidade, na teologia, na mistagogia, que tem na figura do Bom Pastor, que se dá na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, devemos entender um pouquinho a respeito do trabalho de pastorear. Qual é o seu significado? O significado do ofício de pastor. Primeiramente, o trabalho de pastor junto com o pescador e o caçador formam as três profissões arcaicas, os três ofícios arcaicos. Ou seja, desde que o mundo é mundo, sempre teve pastor, sempre teve o pescador e sempre teve o caçador. Porém, o pescador e caçador é diferente do pastor. Vamos explorar as características que tem o caçador. Primeiramente, o caçador ele fica na surdina, ele fica à espreita, ele fica escondido observando a sua caça. Ele monta armadilhas, ele elabora emboscadas e ele mata a sua caça. Então o caçador fica ali, observando, mira e vai espalhando as armadilhas por onde a sua caça passa e ele mata a sua caça. O pescador não é muito diferente. O pescador monta iscas, elabora mecanismos para tirar o peixe da água, seja pela vara, seja pela rede. Ele tira o peixe do seu habitat natural, ele tira a sua caça, podemos dizer, do seu ambiente natural e o leva à morte. Porque quando tiramos o peixe da água, nós levamos o peixe para a morte. Ele necessita da água para sobreviver. Então o caçador mata e o pescador também mata. Já o pastor, ele não mata. O pastor chega ao ponto de sacrificar a sua vida pelo rebanho. O pastor cuida. O pastor zela. O pastor tem que amar o seu rebanho. O pastor tem que estar atento, vigiando, para que nenhum mal chegue ao teu rebanho. O pastor ama tanto o seu rebanho, que ele é capaz de deixar 99 em segurança
e ir atrás de uma ovelha só que se perdeu, que se extraviou. Então percebam, uma só de 100 já tem uma enorme importância e valia para o pastor. E o pastor vai curar suas feridas, o pastor vai carregá-la nos ombros, o pastor oferece as suas costas para as suas criaturas, para as suas ovelhas. E o pastor vai cuidar, proteger, principalmente proteger da alcateia, dos lobos ferozes, famintos, dos caçadores, dos perigos, vai levar em segurança através dos riachos, dos espinhos, dos caminhos da vida. Então agora nós entendemos um pouquinho do ofício do pastor, que tem uma característica peculiar, diferente dos ofícios de caçador e do pescador. Agora, trazendo para a realidade de nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Cristo, de forma didática, através de parábolas, para atingir os corações dos seus discípulos, dos seus seguidores, se coloca como o ofício do bom pastor. Não é apenas pastor, mas bom pastor. Por quê? Porque Jesus se sacrificou pela humanidade. Jesus se entregou a nós numa cruz para a remissão dos pecados. Jesus foi capaz de enfrentar tudo e todos para proteger o que são seus. Características do bom pastor. E Jesus é o grande bom pastor. Nas imagens das igrejas, e principalmente nas catacumbas, nos primeiros séculos do cristianismo, Jesus já era pintado, já era retratado na figura do bom pastor. Então vejam só, muitos aí que se dizem contra as imagens, as esculturas, as pinturas, têm que estudar história, têm que estudar a história da igreja, têm que estudar o cristianismo, porque desde os primeiros séculos do cristianismo, Jesus já era retratado na figura do bom pastor, uma catequese através de imagens. Não é idolatria. Nós não estamos colocando a imagem no lugar de Deus. Quem fala isso é fruto de ignorância mórbida, monstruosa e até diabólica. Então cuidado com essas pessoas que a língua está tão para fora e aqui está bem vazio. Cuidado. São lobos ferozes, querendo abocanhar e dispersar o rebanho que pertence ao Senhor. Depois, nós temos as características do bom pastor dentro da nossa igreja. Por exemplo, nós temos um bispo. O bispo é o pastor diocesano. E o pastor diocesano, quem já observou, ele sempre anda com um cajado. O cajado, liturgicamente, se chama báculo, que lembra justamente o cajado dos pastores. E ele tem firmeza, é ele que conduz, é ele que dá os comandos, é ele que nos exorta, é ele que está nos protegendo para que cheguemos em segurança até o aprisco. Então, o bispo é o grande pastor da diocese de Apucarana. É ele que exorta, que comanda e que dá as instruções para seguir. Os arcebispos,
que são os bispos de arquidioceses, tem um paramento litúrgico, um adereço, uma insígnia, que se chama pálio. Esse pálio é feito da lã de 2 cordeiros que são benzidos todos os anos na festa de Santa Inês em Roma. E enquanto esses cordeiros continuarem produzindo lã, eles são abençoados todos os anos. Se retira a lã desses cordeiros, monta esse paramento, essa insígnia, esse adereço, que coloca sobre os ombros do arcebispo. Por quê? Para nos lembrar, o bom pastor carrega as suas ovelhas. Então olhem só, gente, como é lindo, como é fantástico, como é maravilhosa a nossa igreja. Tudo tem um sentido, tudo tem um significado, tudo tem uma lógica, tudo tem uma procedência bíblica histórica. Aqui nada foi em vão, aqui não foi inventado de um dia para o outro da cabeça de alguém. Muito pelo contrário, é tudo bíblico, tem toda uma procedência. Aqui, tudo que fazemos tem uma lógica, não é nada para enfeitar ou para florear qualquer coisa. Muito pelo contrário, é para justamente nos inserir nos mistérios sagrados. Pois bem, nós temos as características do pastor. Eu, como pastor desta porção do povo eleito do Senhor, confiada a mim, através de um pastor maior que é o nosso bispo diocesano, eu tenho que amar o meu rebanho. Eu tenho que proteger o meu rebanho. Eu tenho que ter, essa proteção seja até com a minha própria vida. Então, são características do pastor. Só que pastor é pastor, ovelha é ovelha. Não tem como pastor se transformar em ovelha, e não tem como a ovelha se transformar no pastor. Pastor tem o seu ofício, pastor tem a sua missão, pastor tem a sua tarefa. A ovelha tem a sua missão, a ovelha tem a sua tarefa. E nós não podemos confundir as coisas. Nós não podemos desvirtuar daquilo que é lógico. Existe uma tendência, inclusive dentro da igreja, por parte de alguns padres, alguns poucos padres, de que querem transformar as ovelhas em pastores ministeriais e querem desvincular os pastores ministeriais a simplesmente ovelhas, ou seja, colocar o sacerdócio comum no sacerdócio ministerial e o sacerdócio ministerial no sacerdócio comum que pertence ao povo. Não, não. Isso é um erro. Isso é uma heresia que deve ser combatida. Prova disso, vou mostrar para vocês. Quando algum padre convida vocês para fazer algumas orações que o missal romano apresenta de forma muito clara, pertence ao presidente da celebração. Presidente da celebração é presidente da celebração, povo é povo. Tem a parte do presidente e tem a parte do povo. Agora nós temos que executar isso de forma digna, de forma coerente. Alguns exemplos, nós temos algumas orações por Cristo, com Cristo e em Cristo. Pertence ao padre, não pertence ao povo. E tem padres que incentivam o povo a rezar essa oração. Isso é errado, é antilitúrgico, não pertence à igreja, pertence à cabeça desmiolada de algum padre. Então nós temos que cuidar.
A oração da paz. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Tem padre que incentiva o povo a rezar. Está escrito lá no Missal Romano que não é para o povo rezar, é do presidente da celebração. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós não podemos igualar o sacerdócio, o pastor com as ovelhas, e nem as ovelhas com o pastor. O próprio Evangelho nos apresenta quais são as características das ovelhas e quais são as características do pastor. Perceba que o pastor caminha à frente. Lembra uma passagem bíblica que o próprio Cristo diz para Pedro: vá direto, Satanás. Por quê? Porque Pedro queria se colocar na frente de Jesus, enquanto Jesus estava com eles. Jesus fala, é como, na verdade, a nomenclatura, a pronúncia correta é vá para trás. Porque quem caminha à frente é o mestre, é o pastor, que vai dar a vida pelo rebanho. Então, quais são as características, então, das ovelhas para encerrar? 2 verbos: ouvir e seguir. Características fundamentais daqueles que vivem de fato o seguimento do Senhor: ouvir e seguir, com fé, com esperança e com amor. Só quem presta atenção à voz do Senhor é capaz de reconhecer essa voz, discernir essa voz, e sabe que com um bom pastor está protegido, está bem cuidado, é amado. Então, quando nós reconhecemos a voz do pastor, nós sabemos que estamos protegidos, que seremos bem cuidados, que seremos amados. A minha missão como pastor desta cidade, desta paróquia, desta comunidade: protegê-los dos perigos, protegê-los das mentiras, protegê-los de tendências que não fazem parte da igreja, protegê-los do pecado, protegê-los do demônio, protegê-los do inferno. Seja com a minha própria vida. E eu vou prestar contas de quantas almas, de quantas ovelhas eu conduzi em segurança para o aprisco e de quantas ovelhas que eu perdi. Eu vou prestar contas de tudo isso. Agora cabe às ovelhas seguir, ouvir primeiro e seguir. Por isso que devemos silenciar. Por isso que devemos praticar o silêncio. Por isso que devemos calar as vozes do mundo para escutar a voz de Deus Todo-Poderoso. E olha, quando calamos as vozes do mundo, novas e santas vocações vão surgir, porque vão escutar a voz do pastor que chama: vem e segue-me. Meus irmãos, minhas irmãs, povo amado, uma coisa eu garanto a vocês: sintam-se amados, sintam-se protegidos, sintam-se cuidados. Com as minhas limitações, com os meus defeitos, os meus erros, mas sintam-se protegidos, cuidados e amados. Prova disso, olha o cuidado que nós temos com a igreja, com a liturgia. Todo cuidado é pouco. Se você recebe uma ligação, que vai receber uma visita na sua casa, você fica desesperado, você fica com ansiedade, você vai fazer compras,
Você vai fazer uma faxina, uma limpeza na sua casa. Você vai preparar um café mais bem elaborado, porque você quer receber bem, porque você é um bom anfitrião, porque você quer demonstrar o seu carinho, o seu amor por aquela visita. Então, se na nossa casa nós preparamos tudo isso com muito amor, com muito carinho, com muito zelo, com muito capricho, imaginem com as coisas que pertencem a Deus. Nós devemos ser fiéis nas coisas pequenas, no pouco, para que sejamos fiéis no muito. Se nós não somos fiéis nas coisas pequenas, nós também não seremos fiéis no muito. Então, cabe o pastor cuidar, proteger e amar. E cabe ao rebanho, às ovelhas, ouvir e seguir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para